um dos personagens mais lado B da Marvel que acabou vindo para o mainstream quando foi adotado pelos novos autores e também pelo cinema. Estou falando de Senhor das Estrelas, hoje no traço de John Byrne, que você confere comigo depois da vinheta. Audaciosamente indo onde nenhum canal jamais esteve, você está comigo aqui no canal do curso de desenho Gico HQ, o canal mais nostálgico do YouTube. Você sabe, né? Se aqui a gente fala de quadrinhos antigos, séries de TV antiga, nostalgia na cultura pop. Então se você está afim de dar uma relembrada em tudo que foi clássico e ainda é relevante nos dias de hoje, influencia muito autor ainda hoje em dia, você está no canal certo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para o YouTube te avisar quando eu coloco vídeos novos. Geralmente 3 vídeos todas as semanas, beleza pura? Hoje a gente vai falar aqui de Senhor das Estrelas, né? Eu separei aqui do Heróis da TV, esse aqui a gente vai comentar também um pouquinho antes de entrar na história, mas antes disso tudo, tem aqueles avisos marotos. Quer estudar desenho comigo? Quer agendar uma aula gratuita de desenho para ver como funciona o curso? Pô, aqui na descrição do vídeo tem os detalhes. Lembrando que o nosso curso é voltado para principiantes de todas as idades. Não precisa ser criança, pode ser adulto, adolescente, para todo mundo, tá? Lembrando que o curso é voltado para a criação de personagens e criação de histórias em quadrinhos. Então, se você ficou interessado e quer agendar uma aula gratuita para ver como funciona, entre em contato comigo, beleza? Segundo aviso, gente, última semana da campanha do Catarse, do novo gibi do Esquadrão Vitória. Tamo, ó, como falava Maxwell Smart, um tantinho assim de chegar na meta estendida, falta muito pouco mesmo. Então se você tá vendo esse vídeo e ainda não apoiou, tava segurando a grana aí, agora é a hora, gente, porque falta só uma semana. E pra gente chegar nessa meta estendida, que vai dar esses cards aqui, ó, é uma coleção com 6 cards e ilustrações só de fera do traço. O Alan Alex já mandou a dele, ficou lindo, olha aqui como é que ficou, do blindado. Já está pronta, mas ainda falta um monte de gente mandar só fera. Olha só, tem o Tito Camelo, Arthur Cordeiro, tem o Alex Genaro, o Daniel HDR, pô, e o Mozart Couto. Você tem ideia, cara? Quando você pede para um fã, um ídolo seu, eu sou fã dele, lógico, às vezes a gente se confunde. Quando você pede para um ídolo seu, cara, você tem como participar aí de uma campanha aí que eu estou fazendo, meta estendida, a gente vai dar um prêmio extra, um obrigado para quem já apoiou. O cara responde, não, claro, o que eu vou fazer, né? E ele vai fazer o Tupã, cara, o Mozart Couto vai desenhar o Tupã. Então eu sou fã de todos esses ilustradores aí, tem que agradecer muito a ajuda que eles estão dando aí para a gente atingir a meta estendida. E esse prêmio extra pode ser seu e de todo mundo que já apoiou e não tem custo adicional, tá? Então o legal é isso, os prêmios continuam lá com os mesmos valores. Quem entrar lá e se a gente atingir essa meta estendida vai ganhar também, além do prêmio que escolheu, esse set de cards. Os cards estão muito bonitos, os versos já estão prontos, falta a frente aí que a ilustração da galera tá chegando, né? Então chegando eu monto e vai para a gráfica junto aí com o gibizão, que ficou lindo também. 60 páginas de quadrinhos, miolo offset, capa couché, acabamento vintage. Então estou muito orgulhoso desse trabalho aí e agradecido a todos os meus colegas que aceitaram participar aí da meta estendida e aos meus parceiros de sempre que ajudaram na confecção desse gibi, o Clóvis Brasil, que fez a arte final de quase toda a revista, a capa também é dele, o Marcelo Renoir, que fez as cores da história da Yalorixá. Então a galera que está sempre junto aí, dando uma força, agradeço muito mesmo. Esse trabalho provavelmente não teria ficado tão bacana se não fosse a ajuda dessa turma toda que está aí, beleza? Então passa lá, confere o projeto, escolhe tua recompensa e vamos chegar na meta estendida antes da semana que vem para a gente fechar com chave de ouro essa campanha de muito sucesso lá no Catarse, tá bom? Bom, agora chega de disclaimer, chega de aviso, tá na hora da gente ver a aventura de hoje. A gente vai relembrar o mestre John Byrne, olha ele aqui de novo. Volta e meia o Byrne tá aqui, né? Quem é bom, quem é fera tem que aparecer no canal. John Byrne, que foi um dos autores que mais influenciaram na década de 80 os quadrinhos de super-herói, de aventura, um cara com traço fino, rebuscado, detalhado, um dos desenhistas que me influenciaram a aprender a desenhar algumas coisas das histórias em quadrinhos, alguns elementos eu aprendi muito observando os quadrinhos do John Byrne. E aqui
foi um quadrinho que chega, é aquela coisa da banca, que hoje em dia a gente não tem tanto, né? Muita coisa já vem pra gente através da internet, a gente já sabe o que vai acontecer. Na década de 80, não, a gente não tinha nem revista especializada, não tinha internet. Então a gente visitava a banca, e a própria banca e a seção de cartas dos quadrinhos eram o que avisava pra gente o que teria de novidade. Aí chegou aqui e a gente se depara com... Na verdade ele começou aqui, né, era a TV essa, que até já comentei, se você não viu ainda, o Surfista Prateado do John Byrne. Dá uma olhadinha aqui nessa cartela, que foi bem legal essa história. E nessa revista mesmo aqui, além da gente ver o John Byrne desenhando o Surfista Prateado, a gente é apresentado ao Senhor das Estrelas, que é um personagem totalmente novo pra gente, né? Ele não tinha sido apresentado aos leitores até então. É uma história de ficção científica, né? Uma pegada bem de ficção científica, apesar do próprio Senhor das Estrelas ter alguns poderes e um visual meio de super-herói. Eu não classificaria essa história como uma história de super-herói. É uma história de ficção científica com um cara, com um herói, né? Não um super-herói, ele é mais um herói de aventura, de ficção científica, uma coisa meio pulp. E aí incorporado aí no mix da Heróis da TV por só 2 números. A gente viria a ter novamente a história do Senhor das Estrelas aqui na Aventura e Ficção, que é o formato original das histórias nos Estados Unidos. Elas são histórias publicadas lá na Marvel Preview, que era uma publicação em preto e branco que trazia um mix de histórias, um rodízio, né? Aí aqui o Senhor das Estrelas, que saiu aqui no Brasil antes, né? Mas a história anterior a essa que foi publicada aqui com o traço do John Byrne. Aqui o Senhor das Estrelas ainda não tem aquele capacete. O John Byrne vai incorporar isso no visual do personagem quando ele assume o traço. Aqui ele está sempre com esse visual, só com esse uniforme azul, alguma coisa que lembra um pouco do Red Star, né? E sem máscara, sem nada disso. Mas as histórias eram de aventura, né, de ficção científica. Tem aquela coisa muito interessante do link que ele tem emocional, até meio físico mesmo com a nave. A nave não é só uma nave, ela é um ente biológico, ela sente dor. Achei isso, cara, muito interessante. Ela saía um drone que acompanhava o Senhor das Estrelas nas histórias, e esse drone também fazia um link. Cara, era bem à frente do seu tempo. Outra curiosidade aqui é a dupla John Byrne e Terry Austin, que se forma aqui, né, de acordo com as minhas pesquisas, começam a trabalhar juntos aqui em Senhor das Estrelas e depois vão levar esse talento todo aí para X-Men e para um monte de coisas que eles trabalharam juntos. E Terry Austin, que eu considero o melhor arte finalista para o desenho do John Byrne, inclusive melhor até do que o próprio John Byrne arte finalizando, né? Essa nova persona artística da soma de 2 artistas cria um novo desenho, uma nova... um produto melhor até do que os 2 separados. A soma dos 2 traz essa qualidade extra aí. Bom, agora é hora da gente ver a história. Então você sabe, eu vou dar um tempo aqui, saio da tela, vocês acompanham as histórias dos desenhos do Byrne e a narração, e no finalzinho eu volto para dizer o que vem por aí no canal Gico HQ, beleza? Te espero lá no final. Vamos lá, acompanha aí a história. Essa primeira história foi publicada em Heróis da TV número 70, lançado aqui em abril de 1985, e vai trazer a história que foi publicada originalmente em Marvel Preview número 11 de 1977. Roteiro de Chris Claremont, desenhos de John Byrne e arte final de Terry Austin, ambos aqui no início de carreira. Então começamos aqui nessa splash page, aqui é a capa do gibi, provavelmente, né? Logotipo criado aqui mesmo pelos Departamento de Arte da Abril. A história se intitula Windhome. Vai mostrar aqui uma raça de seres escravagistas chegando a um planeta que até então era pacífico e arrebanhando todo mundo que está ali, levando para umas naves gigantescas. Adorei o design dessas naves enormes aqui, falando em tamanho, né? Isso foi publicado, a Marvel Preview, ela era uma revista magazine em preto e branco. Então essa adaptação aqui para o formatinho fez com que o traço ficasse ainda mais refinado, né? E as cores foram todas colocadas aqui no Brasil. Esse quadrinho originalmente foi publicado em PB. A gente pode ver até que tem algumas partes com uso de retícula, uma coisa que era bastante comum na década de 70, principalmente em revistas de ficção científica, né? Bom, aí a história vai desenrolar. Uma dessas pessoas aqui que
está sendo cooptada, né, está sendo escravizada. O nome dele é Kip, esse rapaz aqui. Ele vai relembrar o que aconteceu alguns momentos antes, com as naves chegando e atacando o povo pacífico dali. E aí ele se vê nessa situação onde ele se encontra, não tem como resistir, né, a esses seres escravagistas. Adorei o design das armaduras que o John Byrne fez, o torso dos personagens. Eu aprendi muito a desenhar torso olhando o jeito que o John Byrne fazia, braço também. Bom, seguindo a história, ele meio que se rebela e vai ser usado como exemplo, né? Parece assim. Ele é levado para uma cela em separado, e aí uma menina que vê que ele resistiu contra os escravagistas acaba tirando ele de lá, leva ele para uma cadeia ali onde está o resto da galera, mas ela está meio desesperançosa, não tem muito o que fazer. De repente a nave recebe um alerta, um alarme que tem alguma coisa do lado de fora. Essa ponte da nave aqui achei muito cara de Enterprise. E aí a nave está ali na tela principal, né, on screen, como falaria o Capitão Kirk. Temos o Senhor das Estrelas sentado no espaço, assim como se estivesse observando. Detalhe que esse design do capacete foi colocado posteriormente. O personagem, quando foi apresentado, como eu já disse lá na introdução do vídeo, ele não tinha esse capacete, né? Ele ficava com o rosto de fora. E de repente o personagem desaparece, aparece aí a nave dele, que é simplesmente chamada de nave. Aí é feito um ataque, o Senhor das Estrelas ataca aqui, os Star-Lords ataca a nave. E ele está ali já para poder, ele sabe que estava tendo essa nave gigantesca passando de planeta em planeta, escravizando as pessoas. Tem essa cena de ação legal aqui, com várias pequenas ações e uma ação central no meio aqui. A única coisa desse personagem que ele chegou até o cinema, eu acho, foi essa máscara com os olhos gigantes, né? Porque o resto nada ficou no personagem de Chris Pratt. Bom, a galera aproveita aí o ensejo que ele está atacando os colonizadores, né? E aí ele começa uma revolta ali. Todos eles pegam em armas para poder debelar aqueles caras, os atacantes. Vitória! Cantam lá a galera. O Senhor das Estrelas convence eles a voltarem para o planeta da onde eles tinham saído, né, que não tinha sido ainda totalmente dizimado. Aí o Kip fala o seguinte para ele: você quer ajudar a gente mesmo? Pô, ajuda a gente a descobrir quem que está fazendo isso, quem está passando de planeta em planeta, chacinando e levando a gente de escravos, né? Bom, aí o Senhor das Estrelas diz que topa, né? Vai fazer isso. Os dois vão junto com ele para a nave para poder descobrir quem é o responsável por isso. Achei essa aqui uma vibe meio de Guerra nas Estrelas, sendo o Senhor das Estrelas no papel mais ou menos do Han Solo e os outros dois como fossem a Leia e o Luke. Achei, não sei, senti isso aí. Bom, esse garoto aqui, ele tem poderes telepáticos. Ele consegue, através desses poderes, rastrear a origem da onde vem esses escravagistas. E aí a gente é levado aqui, ele observando esse planeta, que é um planeta de depravação, um planeta totalmente deturpado. E aí eles resolvem partir para lá. E aqui termina a primeira história. Apesar de ter saído na Heróis da TV número 71, essa história aqui também foi publicada na Marvel Preview 11. Então é uma continuação da história publicada na revista anterior. Então a gente começa aqui nesse planeta agora Cinnabar. Olha o design do planeta. E você repara também então aqui que as páginas, né, continuam um pouquinho diferentes das demais páginas da publicação. Ou seja, eles aproveitam mais a área do papel justamente por causa da proporção magazine da história original. A editora Abril coloca uma sinopse aqui para quem está chegando agora, e aí vão para a ação. Eles estão então se dirigindo tentando chegar ao centro, à origem desses escravagistas.
Bom, eles invadem aqui uma nave, tem umas criaturas aqui que tentam impedir o ataque. Novamente aquela cena de ação com pequenas cenas compondo um quadro só, muito legal. Aqui essa dupla que começa a se formar, John Byrne e Terry Austin, já dava a indicar que seria uma coisa muito legal no futuro, né? Bom, eles se sentem encurralados ali, acabam entrando numa armadilha, entram num assalpão bem escuro, de repente uma luz muito forte, e eles se veem levados para o planeta do Kip, justamente onde a história tinha começado, lá no mar, e o pai dele vendo as naves atacarem. Então eles enfrentam uma dessas criaturas marinhas lá desse planeta. A criatura derrota o barco deles. E eles estão na luta ali, o Senhor das Estrelas tentando enfrentar o bicho debaixo d'água. Os outros dois aqui, ele se vê novamente observando a morte do pai, o Kip. Bom, acaba tudo, o Senhor das Estrelas consegue matar o bicho. Quando ele volta para a superfície, o olho dele está com um brilho, está com uma situação esquisita ali, e ele vê ao mesmo tempo os dois amigos em cenários diferentes. Quando a criatura vai atacar, ele usa essa habilidade que ele tem de olhar em dois tempos diferentes e destrói a criatura, e a gente vai ver que aquilo tudo era uma ilusão criada pelos captores deles, né? Então eles conseguem sair dali. Novamente mais uma cena de luta. Um dos caras aqui conseguem matar um dos responsáveis pela nave, mas eles não se dão por vencidos. Aquilo ali ainda não é o local onde eles querem chegar. Aí, enquanto os jovens aqui têm um interlúdio romântico, o Senhor das Estrelas aproveita para usar o equipamento daquela base onde eles invadiram para poder chegar finalmente ao ponto original ali dos ataques, né? Aí um dos asseclas do rei que foi derrotado na última edição quer aqui se vingar da galera. O Senhor das Estrelas usa aqui uma pistola de água. Achei bizarro esse conceito, né? Uma pistola d'água, que ele diz aqui que ele comanda os elementos, a terra, o céu, o mar. Seriam os poderes dele aqui. Não fica muito bem definido que tipo de poder ele tem. Isso provavelmente foi desenvolvido em outras publicações, mas aqui a editora Abril trouxe no Heróis da TV só essas duas histórias do John Byrne. Depois o Senhor das Estrelas desapareceu. Veio voltar mesmo agora recente com Guardiões da Galáxia. Bom, aí a nave chega para poder resgatar eles. Ela penetra rapidamente na atmosfera, fica incandescente. Aí dá um jeito de tirar eles dali usando tipo uma sucção. Aí tem uma explosão atômica no local e os heróis fogem, né? E rumo agora a esse planeta Esparta, que aqui sim eles identificaram a origem desses escravagistas. Ao chegar lá no planeta, a nave é atacada e o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, ele tem um elo telepático com a nave, ele sente as dores da nave e vice-versa. Então a nave acha que não vai aguentar, ele coloca os dois amigos num pod, né, para escapar ali da queda. Ele mesmo cai, mas a ferida era menos pior do que ele pensava. Quando ele cai do planeta, vem um grupo de soldados para poder averiguar. Ele consegue pegar um desses caras, um soldado desse, e vai fazer uma sondagem mental para saber de que se trata. Aí ele se disfarça com a roupa do soldado. É tido que essa sociedade é uma sociedade bélica, então eles utilizam armamentos próximos ao corpo para poder lutar, se defender. Aí a nave entrega para ele um sabre, né, uma espada. Aí corta, a gente vai para o palácio do imperador, né? E lá a gente vê que o Kip e a namorada foram presos para interrogatório, né? Eles vasculharam para onde a nave deles caiu. Aí quando vai começar ali a tortura dos dois, o Senhor das Estrelas chega, para surpresa dos caras, né? Acharam que ele tinha morrido lá na queda da nave. O Senhor das Estrelas rapidamente intervém ali, o Kip também consegue se safar e mata o cara com as pernas. E aí chega o Garrett, que é o príncipe do reino, né? Ele está chegando cada vez mais perto, então, do mandante ali, quem busca os escravos.
Muito bem, aí começa uma luta aqui entre o Senhor das Estrelas e os vilões. A Sandy e o Kip fogem. E quando o Senhor das Estrelas está combatendo o lagartão ali, ele lembra dele, de já ter visto esse cara, esse lagarto em algum lugar. Ele lembra que esse monstro estava envolvido com o assassinato da mãe dele. Aí ele consegue matar o bicho, e aí agora ele vai enfrentar esse príncipe. Aí tem uma luta aqui de espadas entre os dois, e o príncipe diz que ele é o protetor do reino, e ele que é o detentor do trono, ele que deveria ser o rei. Aí finalmente o príncipe consegue estocar ali o Senhor das Estrelas, ele fica ferido. Antes de matar, ele tira o capacete. Quando ele tira o capacete, o cara toma um susto com o rosto dele, fica chocado. Ele não sabe bem porquê. O Senhor das Estrelas consegue desarmar e aí coloca o cara em xeque ali, né? Mas ele não vai matar, diz que ele não faz parte do papel do Senhor das Estrelas assassinar alguém. Quando ele vira de costas, o cara lança uma adaga nas costas dele e ele instintivamente lança o sabre em direção ao príncipe e pega ali no coração, matando o príncipe. Ele cai assim para trás e diz que a adaga que ele lançou contra o Peter estava envenenada, então ele também acabaria morrendo. Aí quando ele está ali meio debilitado, meio sofrendo, tentando se livrar do veneno, chegam mais 2 guardas, dizendo que vão prender ele, que ele matou o príncipe, que ele seria condenado. Aí uma voz dizendo que não deveriam fazer isso. E aí quem chega é o rei, né? Quando o rei chega, ele vê que é a cara dele, é o pai dele. E aí o cara vai contar a historinha toda que aconteceu, o que levou a essa trama toda aí. Ele conta a história dele, que ele era um príncipe que estava meio revoltado com o pai, fugiu ali das obrigações, a nave dá um defeito, acaba caindo na terra. Aí quem salva ele ali da queda da nave é a mãe do Peter, né? E eles acabam cuidando dele, ficam amigos, acabam se namorando. Ela acaba engravidando dele, né? Do príncipe. 1 ano depois ele se prepara para ir embora, mas diz que não pode levar ela porque a nave tinha dado não estava totalmente 100% consertada, ela podia se ferir na viagem, eles iam passar por um local perigoso. Aí ele dá um paranauê aqui, faz com que ela esqueça de todo o relacionamento dos dois. 1 mês depois ela se casa com um namorado de infância e ele, o príncipe lá, fica sempre querendo trazer ela para cá, né, para o planeta dele. Mas aí o irmão dele, né, o tio dele na verdade, que é o príncipe, né, ele assume o lugar do rei, no lugar do pai, o pai do Peter, e o irmão, o tio, no caso dele, né, o irmão do rei, do ex-rei, ele fica incumbido da missão de trazer o Peter. Só que ele não quer isso, ele quer o reino para ele. Aí ele que coordena o assassinato da mãe e do Peter, só que o Peter acaba fugindo, ele escapa e se torna aí o Senhor das Estrelas. Essa história não é contada aqui nesse gibi. Aí o pai fica feliz, né, que ele voltou e queria que ele se unisse ao reino e tal, mas o Peter dá meio que uma esnobada, diz que ele é o Senhor das Estrelas, que ele é um explorador espacial, atrás do santo grau cósmico, e não tem nenhuma pretensão de ficar preso ao reino. Ele pede para que o Kip e a Sandy fiquem por lá e parte, vai embora. Afinal, a nave está lá esperando ele, a nave que é um ente, também um ser vivo, né? E tem esse drama aqui também dos dois. Na verdade, a nave é apaixonada por ele, mas nunca vai ser uma mulher, como ela fala aqui. É um ente, uma entidade biológica. E eles partem aqui como nesse casal improvável aqui, né? Piloto e nave, e ao mesmo tempo meio que amantes. E aí eles partem para explorar o espaço e é o final da história. Baita aventura espacial, né não, gente? Muito maneiro mesmo. Não foi um personagem que voltou depois aqui na Heróis da TV, como falei, voltou só lá na aventura de ficção, mas ficou aquela vontade de ler mais histórias dele, né? E mais pra frente teve um revamp desse personagem, mudaram bem o visual, e ele acabou sendo utilizado também nos filmes do Guardiões da Galáxia, né? Na interpretação, que eu acho muito legal, do Chris Pratt, mas que é bem diferente do que está apresentado aqui nos quadrinhos. É uma coisa mais irreverente, mais levada para o lado do humor, que é uma característica mesmo
do Chris Pratt, né? Mas, enfim, ficou aí registrado para vocês a primeira aparição aqui no Brasil do Star-Lord, o Senhor das Estrelas, beleza? E o que vem por aí, galera? Já separei aqui algumas coisas que a gente vai comentar durante esse mês e o próximo, tá? Lembrando que nós temos aqui vários programas, vários quadros fixos, né? Então a gente tem o Edição de Colecionador, que é sexta-feira, tem o Museu dos Quadrinhos, que é sempre no domingo, tem o Zona do Crepúsculo, Mestres do Quadrinho Nacional, que não tem, eles fazem um rodízio nas quartas-feiras. Então tem muita coisa pra gente ver de quadrinho antigo aqui, tá bom? Tô pensando também em fazer, já tô preparando aqui um vídeo sobre facsímile. Muita gente perguntando o que é facsímile, se eu gosto de facsímile, se eu tenho facsímile. Então eu já entrei em contato inclusive com um cara que produz facsímile, o trabalho dele é sensacional e eu vou dar mais detalhes sobre isso em breve. Mas ó, vou adiantar, hein? Minha percepção sobre a coisa mudou depois de eu ver o trabalho dele, tá? Mas vamos lá, o que vai ter aqui no canal? Olha só, separei já Demolidor, essa edição especial aqui, trazendo trabalhos inéditos da dupla David Mazzucchelli e Denny O'Neil. Logo depois que acaba a fase do Frank Miller, o David Mazzucchelli assume o traço e o Denny O'Neil fica aqui por um tempinho fazendo o texto, até que o Frank Miller retorna para a mítica A Queda de Murdoch, que a gente pode vir também explorar aqui. Mas a gente vai ter isso. Na edição de colecionador, vou trazer a Action Comics número 500, que foi publicado aqui no Brasil, nessa edição lindona da Ebal. A gente vai ver aqui com o traço do imortal Curt Swan. Tá vindo aí. Quem você pediu, valeu a pena insistir, porque vai voltar, hein? Vai voltar Conan, a saga da Rainha da Costa Negra. Vamos fazer o terceiro capítulo. Eu adoro Conan, eu adoro essa história e eu não podia deixar parar no meio. Então vamos lá para mais um capítulo. Lembrando que eu já gravei 2 capítulos da saga da Rainha da Costa Negra, você pode conferir nessa cartela aqui, beleza? Conan Maníaco. Isso aqui, gente, o que vocês acham disso aqui? Eu achei que isso aqui vai ficar... Eu ainda não sei onde eu vou encaixar, mas eu vou comentar Milo Manara desenhando as X-Girls, as X-Girls, as meninas do X-Men, com o traço do Milo Manara, numa história bonitona. Aqui. Não sei ainda se vai em edição de colecionador ou se vai em Museu dos Quadrinhos, mas vai aparecer aqui, que eu acho bem interessante. Vai ter um Museu dos Quadrinhos, vamos dizer assim, extraordinário. Eu não sei ainda se vai botar no domingo ou durante a semana, mas eu quero muito falar do Fantasma do Jim Aparo. Eu sei que é lançamento, eu sei que é da Mitos, mas é um quadrinho com acabamento vintage, que eu achei muito maneiro, que é mais ou menos o que eu estou fazendo no Esquadrão Vitória, e vai aparecer aqui. A gente vai ter que roubar um pouquinho no jogo. Isso aqui me pediram também, eu também ainda não sei como eu vou fazer porque é muito grande, mas são as tiras de quadrinhos do Homem-Aranha com o desenho do John Romita, meu amigo, coisa linda de morrer. É bem interessante, mas é muito para eu narrar. Então eu vou comentar a edição, dando pinceladas sobre as histórias. Ainda estou pensando, de repente vai entrar em edição de colecionador, estou vendo como, para não ficar muito grande, olha o tamanho do negócio. E é a primeira, tá? São 2. Enfim, gente, muita coisa boa ainda vindo pelo canal. Espero vocês aqui. Se inscreve, compartilha, dá like, me ajuda. Vão chamar mais abelha para criar mais mel aqui no canal, que é ó, uma doçura. Se cuidem, tá? Fica aí, olho aberto. O negócio tá complicado aí fora ainda. Então se cuidem e a gente se vê na semana que vem em mais programas aqui do canal do Curso Gico HQ. Tchau, gente.